relacionados com os números da sequência de Fibonacci. Olha só que cara fantástico. O nome desse cara foi Elliott. Foi Ralph Nelson Elliott. Se eu não estou enganado, foi Ralph Nelson Elliott, ok? E esse cara fez um estudo fantástico a respeito do mercado com a sequência de Fibonacci. Fibonacci deixou aí um estudo fantástico sobre o número dourado, etc. E Elliott relacionou a sequência de Fibonacci e o número dourado com as pessoas e principalmente com o mercado. E ele fez um estudo muito amplo, muito interessante, e foi então Elliott, esse cara lá do começo de 1900 e poucos, quem relacionou a sequência de Fibonacci com o mercado, ok? E ele fez um estudo muito interessante sobre as retrações do mercado, ok? E exatamente agora, nesse ponto, que entra como que nós podemos então identificar Fibonacci dentro do mercado, usar Fibonacci dentro do mercado para identificar pontos de entrada, pontos de saída que podem ser realmente muito lucrativos para a gente e ajudar a gente a fazer muita grana ou pouca grana, né? Isso depende de cada um, ok? Mas então agora vamos passar para a parte prática da coisa, e então vou mostrar para vocês o que é a sequência de Fibonacci. Só um momento. Deixa eu dar uma modificada nessa Fibo aqui. Esse aqui eu vou tirar. Deixa eu ver. Tá. Não. Vamos pôr em preto. Deixar um pouquinho mais escuro. Aí. Muito bem. Deixa eu ver se dá pra... Ok. Vocês podem ver que aqui nós temos, então, aqueles números que eu falei pra vocês. Opa. Aqueles números que eu falei pra vocês. O 23.6 está aqui. O 38.2 está presente também. 50% está aqui. 61.8 também está aqui. E 76.4 também está aqui. São os 5 números principais que nós devemos prestar atenção quando nós formos utilizar as retrações de Fibonacci dentro do mercado, ok? Bom, e como que funciona então? Antes de tudo eu quero deixar claro para vocês que essa ferramenta, esse estudo, não é exatamente uma ferramenta, certo? Apenas um cálculo matemático. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês é baseado nas retrações de Fibonacci. Retrações de Fibonacci, ok? Existem várias maneiras de se utilizar a sequência e o número de Fibonacci dentro do mercado. Essa que eu estou mostrando para vocês é a mais comum, é a mais utilizada e são as retrações de Fibonacci. Como que nós... Pulei um passo aqui, né? Vamos colocar, principalmente os mais novos. Como que nós podemos inserir as retrações de Fibonacci dentro do gráfico usando o MetaTrader 4. Bom, nós vamos em inserir. Aqui nós temos indicadores, onde fica todos os seus indicadores, linhas, canais, Gann e Fibonacci, certo? Se vocês prestarem atenção, no MetaTrader 4 existem aí basicamente 5 formas de você utilizar Fibonacci: retração, zonas temporais, leque, arcos e expansão. As duas mais utilizadas e as mais comuns são retração e expansão. Eu particularmente nem sei usar, para falar a verdade, as zonas temporais de Fibonacci, o leque também não, e o arcos eu já dei uma olhada, mas não me interessei muito. O que realmente interessa para mim, no caso, são as retrações e a expansão de Fibonacci, que expansão eu colocarei para vocês em outro vídeo a respeito da expansão de Fibonacci. Hoje nós estamos falando sobre a retração, certo? Antes de tudo, gostaria de dizer a vocês que as retrações de Fibonacci, elas são importantes em um mercado que está em tendência, ok?
Um mercado, quando ele está andando de lado, o mercado completamente ignora as retrações de Fibonacci. Pode encontrar algum suporte aí, mas é um pouco um jogo de adivinhação se você for utilizar Fibonacci em um mercado que está de lado ou range. O que é um mercado de lado? Bom, deixa eu pegar um exemplo aqui então, um negócio mais claro. Ok. Aqui, muito bem. Mercado de lado ou mercado em range, quando o mercado está andando em range, é quando nós temos o mercado, ele fica preso. Acho que eu já expliquei isso em outro vídeo, mas vamos lá de novo. O mercado ele fica preso entre duas linhas de suporte e resistência horizontais, certo? E o mercado fica aí preso, basicamente formando esse tipo de formação de preço. Nós temos embaixo um suporte aqui, em cima uma resistência, e o preço ele não consegue passar. Ele sobe, bate lá na resistência, cai, bate no suporte, e ele fica aqui encontrando resistência no mesmo nível de preço uma e outra vez, continuamente, certo? De maneira indefinida, até que uma hora ele vai quebrar, logicamente. E suporte. Se você tentar usar Fibonacci em mercado nessas condições, quando o mercado está andando de lado, ou seja, sem nenhuma direção definida, ok? Vai ser muito difícil você fazer dinheiro, se é que isso é possível. Eu particularmente não sei. As retrações de Fibonacci são muito úteis se você utilizar as retrações de Fibonacci em mercado que está em tendência, ou seja, fazendo topos e fundos mais altos consecutivos. Então você consegue encontrar pontos de entrada baseado nas retrações de Fibonacci. Isso com certeza é muito interessante. Ou no caso uma tendência de queda, seria perfeitamente a mesma coisa, só que para baixo. Ok? Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos aqui um topo e um fundo. O mercado aqui está andando de lado, apesar de ele não estar muito bem definido, mas está andando de lado. Vocês podem ver, certo? Até que aqui ele rompe, aqui ele volta a testar novamente o suporte. Então o mercado sobe aí e depois cai novamente. Ok? O que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, nesse tipo de mercado aqui, seria perfeito nós usarmos Fibonacci, porque o mercado está em tendência de alta, bem definido, não precisa nem médias móveis para identificar isso aqui. Ok? O mercado está subindo, fazendo topos e fundos consecutivos cada vez mais altos e etc e tal, até que aqui pelo jeito não. Ele continua subindo e etc, certo? Indefinidamente. Aqui nós temos uma tendência de alta novamente. Ó, topos e fundos consecutivos mais altos e etc, e assim vai. Então, o primeiro critério para nós podermos utilizar as retrações de Fibonacci, que o mercado esteja em tendência. O mercado tem que estar em tendência, alguma tendência definida. Em qualquer time frame você vai encontrar as retrações de Fibonacci, certo? O mercado precisa ter uma tendência definida. Então, para a gente poder utilizar com sucesso, ou utilizar da maneira correta, as retrações de Fibonacci. Se o mercado está andando de lado ou em range, muito difícil vai conseguir fazer dinheiro no mercado dessa maneira. Então, vai lá. Primeira condição, que o mercado esteja em tendência, certo? Eu creio que talvez é a única condição aí para que nós possamos fazer dinheiro com o Fibonacci, ok? Definir as retrações de Fibonacci. Bom, e agora para que servem esses números? O 0.23, o 0.38 e etc e tal. Elliott, aquele carinha lá de 1920 que fez um estudo a respeito de Fibonacci e relacionou isso com o mercado. Bom, ele analisou que o mercado é criado por impulsos e retrações, certo? Bom, Elliott definiu que quando o mercado está em tendência, o mercado faz um impulso na direção da tendência e depois ele faz uma retração, que é quando as pessoas que compraram aqui, eles realizam um lucro aqui, causando, portanto, que o mercado venha a cair. Ok? Depois o mercado faz um outro novo impulso e ele torna a retrair. Então o mercado,
é constituído por ondas, certo?